Saiu o filme da Arlequina e sua emancipação fantabulosa de As Aves de Rapina, que são várias mulheres empoderadas, mulheres que não precisam de homens, mulheres que têm superpoderes, habilidades e não sei o que. Eu não assisti esse filme, muita gente também não assistiu, pelo que eu tô vendo na internet, e o filme de fato foi um fracasso de bilheteria. Teve um resultado muito abaixo do esperado e perdeu pro Sonic. Eu não sei se sou eu que tô ficando velho demais, mas pra mim o Sonic parece um tipo de filme que uma criança vai no cinema e vai falar: nossa, que legal, olha o Sonic, ele tem superpoderes, ele faz coisas muito legais, eu acho muito legal e tem uma música muito animada e muito legal, só que eu não sei se é por causa da idade, mas pra mim isso não tem muito apelo. A última coisa que eu gostei em termos de livros e filmes foi o Neuromancer, que eu me arrependo de não ter lido antes, do William Gibson, que é uma obra-prima da literatura cyberpunk, e eu pretendo ler os outros livros também do William Gibson, que fazem parte dessa literatura cyberpunk e da trilogia do Neuromancer. Mas, tipo, ele é um livro complexo, não é um livro de heróis que são fodões e que querem fazer coisas extraordinárias e que são imbatíveis e que falam a punchline perfeita antes de derrotar seus inimigos. Então é um livro mais sério, um livro mais realista, onde personagens também são mais humanos, no sentido de serem mais equilibrados, assim, não serem tão super poderosos, tão acima de tudo e todos. Mas talvez a gente tenha que ser justo com a justiça social também e reconhecer que o Sonic pode ter batido a Arlequina simplesmente porque ele é um filme infantil. E a gente sabe que hoje em dia o que tem mais público em termos de filmes e vídeos é o público infantil, tanto que os maiores canais do Brasil são canais para criança. Mas por que as pessoas estão odiando a Arlequina? Simplesmente porque é um filme que tenta fazer propaganda feminista. Quer dizer, eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não vi, mas todos estão afirmando isso, que é um filme que faz parecer que as mulheres podem viver sem os homens e podem fazer tudo sem os homens e podem ser grandes heroínas ou gangster ou vilões, ou sei lá, também não sei se eles são heróis ou vilões, sem os homens. Provavelmente deve ter algumas referências e tal, algumas coisas no filme, cenas onde as mulheres superam os homens, e a gente vê outros exemplos também, porque eu tô falando aqui sobre artes lacradoras em geral, como por exemplo aquela série da Batwoman, que era uma série irritantemente feminista. Tipo, eu não vi, mas eu vi vídeos mostrando as cenas mais irritantemente feministas, que é uma coisa forçada mesmo. Tipo, ela pegava tudo que o Batman construiu, a roupa, o carro e tudo, ficou com aquilo pra ela e ela não podia dar mérito pro Batman. Ela tinha que falar: não, um homem não pode ter o mérito pelo trabalho de uma mulher. Essa roupa só vai ser boa quando se encaixar numa mulher. Então, não é a teoria da conspiração, é a realidade, o fato que está na nossa frente, que a mídia está querendo lacrar. Está querendo forçar na nossa cara o feminismo e transformar a mulher num protótipo de homem. Porque a mulher é uma coisa importante, ela tem qualidades importantes, que são as qualidades femininas, são a feminilidade. Só que o que o feminismo quer não é defender a feminilidade, ele quer destruir a feminilidade e também destruir a masculinidade e ficar sem os dois. Ficar uma coisa que não é nem uma coisa nem outra. Uma mulher que tenta ser um homem, que tenta ser um machão. Um homem aviadado que bebe litros de soja. Eu não sei se é cientificamente comprovado que a soja deixa o homem afeminado, mas enfim, é uma figura de linguagem. E a mulher tem a sua beleza, tem a beleza feminina, que é uma beleza mais delicada, que é diferente da beleza masculina. O homem é mais bruto, e a mulher é mais delicada, cuida mais da sua aparência, cuida mais da sua beleza. E isso o feminismo quer destruir. Então essas personagens feministas, elas são sempre meio masculinizadas. Elas não cuidam muito bem da aparência, elas não são... são meio feias, meio gordas, com cabelo ruim, com cabelo maltratado. Tem atitude masculina, ela não é delicada, ela é uma mulher bruta, uma mulher machão. E exatamente tentando dizer que ela não precisa do homem para fazer o papel de homem,
pra ser masculino, mas ela mesma pode ser masculina. E ela também não quer ser feminina, porque isso é um padrão imposto pela sociedade machista, que é essa fantasia toda que eu já fiz uma série de vídeos aí sobre feminismo e justiça social. Quem quiser, assista essa série que tem horas de vídeos desmascarando o feminismo, mostrando que isso é tudo uma fantasia e mostrando que eles querem destruir tanto o valor do homem quanto o valor da mulher. Saiu um outro filme aí também com a mulher do Crepúsculo e outras mulheres lá que eram supostamente heroínas e que eu não cheguei nem a saber o nome desse filme, nem lembro o nome desse filme. E de tão insignificante que ele é, porque você assiste o trailer, você vê já que é uma coisa forçada. Pra mim, pessoalmente, já é difícil eu gostar de um filme de Hollywood, de filme de ação, e onde tem ação e os heróis se sobressaem e eles são fodões e têm super habilidades e tal. Isso aí já encheu pra mim, isso aí não me interessa mais. Eu quero literatura, eu quero livros, eu quero uma coisa mais complexa, um mundo mais complexo, um enredo mais complexo. Eu já cansei desse negócio de ver filmes de Hollywood e tal. E você tem outro exemplo também de arte lacradora, o Star Wars, que é o novo Star Wars. E deixa eu falar pra vocês a forma como eu entendo Star Wars. Pra mim, existe a trilogia Star Wars, que são os filmes originais, tipo, que eu gosto desde criança, desde adolescente, e naquela época só existiam esses 3 filmes, que é o Star Wars, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Depois veio a outra trilogia, que, enfim, a partir daí já cagou tudo. Cagou tudo com a segunda trilogia, porque ela não tinha profundidade, não tinha valor literário, não tinha roteiro, não tinha valor dos personagens. Uma fanfic lá tentando explicar como as coisas chegaram no primeiro filme. Mas pelo menos naquela época não existia lacração, né? A trilogia atual, ela é uma trilogia com bastante lacração no meio, que parece onde o herói Jedi principal é uma mulher. Tipo, o problema não é ser uma mulher. O problema é que é uma mulher que não depende de nenhum homem, que aprende tudo sozinha, não depende de mestre. Porque se você comparar ela com o Luke Skywalker, ele era meio bobo, meio burro, não tinha educação, assim como ela. Ela também não teve educação, ela era uma catadora de sucata. Ela não é uma pessoa instruída, só que ela nunca precisou de ninguém. Foda-se, não precisa de ninguém pra me ensinar, não precisa de ninguém pra ensinar os poderes da força, ela descobre sozinha os poderes da força, do nada, e acabou. Mesmo ela nunca tendo aprendido nada. E aí vira uma coisa também que... Ou seja, não tem equilíbrio, não tem equilíbrio de tensões, que nada mais é do que uma composição de uma obra de arte. Não tem uma composição de uma obra de arte, é uma coisa meio jogada ali, porque precisa cumprir o papel, precisa ter cotas, precisa fazer a sua parte da justiça social, e ela precisa representar isso. Aí os fãs acham um lixo, aí muda o diretor, e o diretor tenta consertar o lixo e faz uma sucata, faz um remendo, e ficou uma trilogia toda remendada, onde um tentando explicar o erro do outro, um filme tentando consertar a cagada que o outro fez, e ficou uma colcha de retalhos. No máximo, o que eu acho que dá pra aproveitar dessa trilogia são os visuais. Tipo, você pode ir por mim, você pode ir... Esse último filme aí, o terceiro, que tinha o Palpatine, zumbi, não sei o quê. Por mim, você podia ir no mudo. Você podia ir com fone de ouvido, nem ouvir o som e só assistir o visual. Mas o que acontece? Quando você tenta fazer uma propaganda com a sua obra de arte, e isso eu não digo só propaganda de coisas que eu discordo, propaganda de coisas que eu concordo também. Se você fizesse um filme pra ser uma propaganda do anarcocapitalismo, eu também acho que esse filme ia ficar um lixo, entendeu? Porque você ia se preocupar com isso, você não ia se preocupar com a profundidade dos personagens, com as tensões que existem ali no roteiro, com a estética que você está tentando montar ali com a sua história, com o seu mundo, com o seu roteiro, como por exemplo o Tolkien, que consegue montar uma estética, consegue montar um mundo que você consegue acreditar que esse mundo é realista e ao mesmo tempo ele tem uma estética muito profunda e muito original. Imagina se o Tolkien estivesse tentando fazer propaganda de alguma coisa. Ele era católico, ele era monarquista, ele era mais ou menos anarco-monarquista, mas ele não tentou transmitir isso nos livros. Porque se ele tentasse fazer isso, ele iria prejudicar a qualidade literária do livro.
Porque ou você tá tentando fazer propaganda ou você tá tentando fazer qualidade literária. E é muito difícil, ou eu acho talvez impossível, fazer as duas coisas. Quando você tenta fazer uma, você acaba destruindo a outra. Então esses filmes lacradores, esses filmes, a gente precisa colocar uma coisa feminista, a gente precisa colocar uma mulher emancipada no papel principal, e precisa ter uma gorda no coadjuvante, e o outro precisa ser um negro, e que não depende dos brancos e tal. E se você não é que não seja ruim isso, mas se você tá fazendo filme com o objetivo de fazer essas coisas, você perde o objetivo de fazer o caráter literário, qualidade literária. Isso não significa que você não possa fazer um filme que vá contra alguma maldade da sociedade, ou mesmo da sociedade branca, ou mesmo da escravização dos negros, como, por exemplo, o filme do Tarantino, Django Livre, onde o protagonista é um escravo negro. E, na verdade, esse filme acaba sendo bastante ANCAP. Se você assistir esse filme e prestar atenção, ele é 100% compatível com o ANCAP. Você pode tomar esse filme como uma expressão do individualismo, do anarcocapitalismo, da propriedade privada. Os protagonistas nada mais estão fazendo do que defendendo seu direito de propriedade privada, do seu próprio corpo e das suas posses. E ele não precisa anunciar isso ele não precisa ser explícito para fazer isso. O Tarantino provavelmente nem quis fazer isso, mas é que como o filme é bom, e como ele não tem lacração, como o diretor não estava tentando levantar uma bandeira, hastear uma bandeira, ele serve para todos os lados. Qualquer lado hoje que assistir aquele filme vai gostar dele. Se uma pessoa de direita se assistir, vai gostar. Se uma pessoa de esquerda assistir, ela vai gostar e pode até pensar que o filme é de esquerda. Se um libertário assistir, ele pode interpretar que o filme é libertário. Porque o filme está além de rótulos, além de bandeiras, e tem qualidade literária, tem qualidade no roteiro, tem qualidade cinematográfica. E ele é muito mais anti-escravagista, muito mais a favor da emancipação de negros do que qualquer filme lacrador que eu já vi por aí. Que não ensina você a combater o crime, a combater a opressão de verdade. O escravagismo é opressão de verdade, mas a esquerda não quer combater a opressão de verdade, ou seja, não quer combater do crime, o uso da força contra inocentes. Eles querem combater ofensas, querem combater a cultura, o privilégio. Ou seja, na verdade eles têm inveja. Ou se não têm inveja, eles estão agindo exatamente como se agissem por inveja. Teve o filme também dos Caça-Fantasmas, que os Caça-Fantasmas viraram uma lésbica, uma gorda, uma negra alta de 2 metros, e virou lacração pura. Ou seja, o Caça-Fantasmas, que é um clássico da infância, de muita gente, da minha infância também, virou um festival de lacração, onde a gente tem que empurrar os valores da justiça social e acabou. Eu não assisti esse filme, mas todo mundo achou um lixo. Eu nunca achei ninguém, ou nenhuma crítica, ou nenhuma nota que fosse positiva desse filme. Foi um total fracasso. Agora, você acha que os Caça-Fantasmas originais, você acha que eles estavam tentando empurrar o patriarcado? Vamos colocar 4 homens, porque tem que ser homem, porque tem que ser machão, porque tem que dominar a mulher, porque não... Você acha que isso passou pela cabeça de quem fez o Caça-Fantasmas original? Óbvio que não. Óbvio que não passou pela cabeça. Eles simplesmente fizeram porque acharam que ia ficar bom. Porque eles são roteiristas, eles são diretores, eles são atores. Eles não são ativistas da justiça social. Eles são artistas, eles estão fazendo arte. E eles estão fazendo a arte do melhor jeito que eles sabem fazer. Agora, eu posso dar um exemplo também de filmes onde tem uma mulher no papel principal e é bom. Como, por exemplo, Alien. Óbvio, se você não assistiu, vai assistir Alien. Um filme excelente, um total clássico da ficção científica, dirigido por Ridley Scott, o mesmo diretor do Blade Runner, que é meu filme preferido de todos os tempos. O filme é ótimo, eu gosto desse filme desde criança, e eu nunca me incomodou que a protagonista é uma mulher, porque ela se encaixa perfeitamente no papel. O diretor quis fazer isso, o roteirista quis fazer isso. A atriz estava lá pra atuar bem, ela não estava lá pra representar o feminismo, pra representar a causa do feminismo. Ela tava lá pra atuar bem, tava lá pra dirigir bem, tava lá pra fazer um roteiro bom, tava lá pra fazer um design bom, e ficou bom. Então é por esse motivo que as artes lacradoras sempre vão fracassar. Porque ou você tá tentando fazer arte, ou você tá tentando fazer propaganda.
E mesmo que essa propaganda esteja certa, mesmo que você faça um filme porque tem que ser ANCAP, eu faço um filme porque tem que ser transhumanista, eu faço um filme... Por exemplo, eu adoro literatura cyberpunk, mas a literatura cyberpunk de qualidade, como por exemplo Philip K. Dick, que escreveu o livro que baseou o Blade Runner, William Gibson, que escreveu a trilogia Neuromancer, esses filmes não estão tentando passar o anarco-transhumanismo, ou passar uma ideia transhumanista, ou passar uma ideia contra o Estado. Eles não estão tentando fazer isso, eles estão tentando ser bons livros, ser boas histórias, ter bons universos onde acontecem as histórias, ter bons personagens. É isso que eles estão tentando fazer. E esse cenário, onde existem inteligências artificiais, onde existem corporações, existe uma certa opressão das corporações, existe um certo caos urbano, existe o crime, existem ciborgues, isso está ajudando a contar a história melhor. Eles não colocaram isso para empurrar essas coisas, eles colocaram isso para ajudar a história a ficar melhor. E até o ponto que isso ainda ajuda. E uma das coisas que sempre esteve presente na arte em geral é o masculino e feminino. Explorar personagens homens masculinos, com características masculinas, explorar personagens mulheres com características femininas, porque a masculinidade e a feminilidade não foram inventadas, assim, não foi, somos malvados, somos patriarcais e queremos um machismo e vamos inventar homem e mulher. Não foi a sociedade, nem não foi o ser humano que inventou isso, foi a evolução. Masculino e feminino evoluíram para o processo de seleção natural, para o processo de formação de ordem do ser humano e da sociedade humana, de formação de eficiência na espécie humana em se propagar, em se reproduzir, e aconteceu dessa divisão de papéis, de divisão de especialidades, especializações e habilidades e aptidões e interesses do homem e da mulher que são diferentes biologicamente. O cérebro do homem e da mulher são diferentes biologicamente. E as artes também sempre exploraram isso, né? As artes não iam dar certo se você tivesse que ir contra o masculino e feminino, tivesse que transformar tudo em ideologia de gênero e fazer 50 gêneros e 500 gêneros e os gêneros fluidos que não são 100% definidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, você não vai criar uma obra de arte superior ao que a natureza passou milhões de anos criando. Você não vai jogar tudo isso fora e da noite pro dia criar uma coisa melhor. Isso não é defender o preconceito. A gente tem que respeitar cada um como cada um é. Tem pessoas que fogem do padrão, tem pessoas que são homossexuais, transgênero, LGBT, enfim. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são. A gente não tem que... Não tô defendendo a gente ser preconceituoso. Assim como eu sou um filósofo e também isso foge do padrão. A maioria das pessoas não é filósofo. Existem menos filósofos no mundo do que pessoas LGBT. E mesmo assim eu não tô me sentindo uma vítima. Não quero representatividade, eu não quero personagens filósofos, protagonistas de filmes. Eu não quero. Eu quero ver um filme bom, não importa como seja, desde que fique bom. E é engraçado que para as pessoas mais velhas que pegaram os filmes da década de, sei lá, de 80, 90 ou de 2000, ou até se você assistir esses filmes hoje, não existia essa noção de lacração. Tipo, as pessoas eram capazes de assistir um filme, ver os personagens, esse personagem tal e tal e tal, e não achar que ele teve a raça errada. Colocaram demais de personagens de uma raça, ou de um gênero, ou de uma orientação sexual. E não existia esse negócio de lacração. Então é interessante a gente pensar como que isso passou a existir e se tornou uma coisa comum, que absolutamente não existia antes. E o outro lado da moeda também é igualmente errado, o lado puritano, de dizer que toda mulher tem que ser feminina. Então se você vê o Alien... não, o Alien é um filme progressista que está subvertendo os valores da família porque a protagonista é uma mulher que caça aliens. Então, tipo, isso é tão idiota quanto o feminismo, quanto a justiça social. Porque o papel de um filme é ser bom, e ele conseguiu ser bom assim. Então, não importa
se ele tá indo contra o padrão também. Às vezes, pra ser bom, você precisa ir contra o padrão. Então agora o canal está aberto para membros. Agora, se você quiser ser um membro do canal, você pode ser, e você ganha com isso o curso de filosofia. Eu ainda não fiz uma opção para membros, assim, só para quem quer contribuir e não quer fazer o curso de filosofia. Posso adicionar essa opção também. Então tem agora as opções de você pagar uma mensalidade de R$20 e ter acesso ao curso de filosofia. Se você pagar uma mensalidade de R$30, você tem o curso e mais o grupo de WhatsApp, onde eu vou tirar dúvidas. E R$40 você tem o curso, mais o grupo de WhatsApp, mais aulas ao vivo, onde eu vou responder perguntas particularmente ao vivo para esses alunos, que seria o curso Premium. Mas começou agora o curso de filosofia aqui nesse canal e vai ter no mínimo uma aula por semana. Então, e se você quiser se tornar um membro para fazer o curso ou simplesmente para contribuir, ou melhor, se você quiser só contribuir, é melhor você contribuir pelo Apoia-se, porque vai uma porcentagem maior do que você contribuir para mim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.